Fala Vereador dá sequência ao ciclo de entrevistas com os parlamentares eleitos em 2024. Muitos estão em primeiro mandato, representando a renovação da política local e já estão apresentando as primeiras propostas por meio de indicações, requerimentos e projetos de lei. Todos estão convidados a participarem do programa e contribuírem com detalhes do trabalho legislativo, além de comentarem os principais assuntos da cidade, sempre com prioridade no interesse público. Hoje, a entrevista é com o vereador que está em seu primeiro mandato após ser eleito em 2024 com 2.002 votos. Bem-vindo, Pedrão Moleri, do PL. Muito obrigado por aceitar o convite e estar conosco aqui no programa, Pedrão. Olá, Maurício, tudo bem? Até combinou, Pedrão Moleri, do PL. É um prazer também estar aqui, podendo participar desse programa, podendo trazer aqui um pouquinho de quem é o Pedrão para todos aí que nos vêm. 36 anos de atuação na Celesc. 37 já, não é isso, Pedrão? Como é que foi a sua trajetória lá e como que ela influenciou no seu gosto pela política? Maurício, eu entrei na Celesc no dia 12 de maio de 1988. Dia 12 de maio agora, eu vou fazer 37 anos de Celesc. E realmente foi toda essa experiência no setor público que acabou me dando uma certeza de que eu poderia colaborar muito com a cidade, com todo o conhecimento que eu adquiri como gestor público, como conhecedor dos problemas da cidade, porque a Celesc ela é uma empresa que acaba te trazendo muito isso, porque as pessoas às vezes não têm uma ligação de energia por causa de um problema na rua, por causa de um problema no documento, e aí tu fica sabendo se a pessoa tem uma ligação de água ou não tem, tu acaba conhecendo toda a história, tu acaba conhecendo todos os problemas, e isso te dá um grande conhecimento do que é a cidade, principalmente naqueles locais onde a infraestrutura tem mais dificuldade para chegar, onde vivem aquelas pessoas mais necessitadas que realmente precisam da estrutura do Estado para ajudá-las. Você está com quantos anos, Pedrão? Tenho 58 anos de idade. Bom, então é mais da metade da vida dedicados exclusivamente à Celesc. É verdade. São 37 anos de Celesc e mais 7 anos de outras empresas. Eu hoje já tenho 44 anos de carteira assinada, então é uma longa vida aí de muito trabalho, de muita dedicação, e é isso que eu venho procurando fazer na Câmara de Vereador, me dedicar e trabalhar muito pela nossa cidade. Como foi a sua aproximação com o PL? Eu sempre fui muito assediado, Maurício, não agora, mas em outras eleições, para que eu fosse candidato a vereador. E eu nunca tive isso como uma vontade própria. Apesar de que meu pai já foi vereador há 35 anos atrás, era vice-presidente da Câmara quando fizeram a lei orgânica do município. Então, a gente tem esse sangue, somos parentes do Arnaldo Schmidt, somos primos, a nossa família, somos primos do Arnaldo Schmidt, que foi quem levou meu pai a ser candidato a vereador. Então, isso tu acaba tendo um pouco de política no sangue. Mas eu sempre fui muito como trabalho numa empresa que acaba sendo muito bastidor, porque a Celesc é aquela empresa que geralmente o político vai lá procurar, me ajuda. Então, ela acaba sendo muito esse bastidor. Eu sempre estive muito envolvido, mas nunca com o desejo de ser candidato. Aí agora, com a eleição do Jorginho Melo, sempre acontecem essas mudanças de governo, e o Jorginho despertou uma vontade de, até para contextualizar um pouquinho, o Moisés, quando assumiu o governo, ele despolitizou muito a Celesc. E o Jorginho, quando assumiu, acha que a Celesc, por ser uma empresa lucrativa, uma boa empresa pública, quer que ela continue pública, o que ele fez? Ele chamou e disse, precisamos politizar um pouco a Celesc de novo. Se ela quer continuar sendo uma empresa pública e eficiente, ela tem que ter a política no meio dela. E começou a incentivar algumas pessoas para que sejam candidatos. E aí, nesse meio termo, em Itajaí, a gente gostaria que tivesse um candidato, conversa, e aí surgiu o meu nome. No começo eu resisti um pouco, mas aí depois entendi que isso seria
a contribuição que eu posso dar para a cidade. A gente sabia que ela estava passando num momento muito ruim, né? A gente, da gestão passada, vinha sofrendo, a cidade vinha sangrando. E a gente precisava de ideias novas, de pessoas novas, para que a gente pudesse dar essa nova vida, que é o que o Robson e o Rubens vêm fazendo, e é o que nós aqui na Câmara também estamos aí, para ajudar eles nessa conquista aí. Pedrão é formado em administração e também com especialização em gestão pública. Como que esse currículo, aliado a toda a experiência, pode contribuir na atividade de vereador, como parlamentar, no dia a dia, na construção de leis e também na fiscalização do serviço público? Exatamente. A administração eu cursei pensando na administração de uma empresa pública, já que é a Celesc, então eu estava lá, e aí quando eu fiz o MBA em gestão pública, foi mais no intuito de entender mais a cidade, como as leis funcionavam, como que era a logística desse entendimento todo, e que realmente vem me ajudando muito agora como vereador, né? Tudo aquilo que eu estudei hoje eu estou conseguindo colocar em prática, estou tendo a vivência, tudo muita novidade para mim, tenho que te confessar, Maurício, até porque eu venho de uma empresa que ela é uma empresa que executa. Então, tu quando vai gestor de uma empresa que executa, as coisas normalmente acontecem. E quando tu vem para o poder legislativo, tu não és o executor, né? Tu prepara e dá todas as condições para que as outras pessoas executem. Então, essa é a diferença que eu tô sentindo aí, né? Nessa minha nova missão aí, que é ser vereador aqui em Itajaí. E a adaptação com o processo legislativo, com o rito da casa, com os demais pares, servidores da casa, como é que está todo esse processo? Você já tinha certa familiaridade por conversar muito com vereadores ao longo dos anos, mas estando aqui dentro, não muda um pouco a visão do que é o Poder Legislativo? Não, muda completamente, porque apesar do meu pai já ter sido vereador, apesar disso tudo, tu estar vivendo, tu estar participando, tu estar fazendo parte, te dá uma visão realmente diferente de como qualquer coisa funciona, né? Quando a gente vê de fora, a gente tem uma visão. Quando tu estás lá fazendo, tu tem outra visão. Mas assim, o que eu observei muito, Maurício, é que a gente pode fazer muita coisa, né? Se você está aqui para trabalhar, para correr atrás, a gente pode fazer muita coisa assim. A gente tem que ser político. O nome político ele não é à toa. A gente tem que ser político no sentido de ter arte, de conversar com os seus pares, de transmitir as ideias realmente que você tem para que as coisas melhorem, né? Muitas vezes as discussões acabam antes das pessoas conversarem, então eu acho que isso é importante, essa conversa, ter um grupo unido, ter um grupo participativo, a gente pode contribuir muito com a cidade. Bom, vereador, o senhor é autor do projeto de lei ordinária número 68 de 2025 e ele dispõe sobre as diretrizes urbanísticas de Itajaí, principalmente com relação ao cabeamento da rede elétrica, da rede de serviços de telefonia, TV, entre outros. O senhor entende que é preciso prever em legislação que essa rede seja subterrânea. As perguntas são todas para o senhor, porque o senhor tem, né, a experiência, mas contextualizando o caso de Itajaí, é viável isso, vereador? Maurício, assim, para que as pessoas que nos veem, elas tenham um entendimento de que ela só obriga as empresas de telecom, de internet, a usar a rede subterrânea quando essa rede subterrânea já exista, quando a infraestrutura esteja disponibilizada para elas, que vai ser o caso, por exemplo, da Marcos Conder. Toda aquela melhoria que está sendo feita na Marcos Conder, a prefeitura já está fazendo toda a infraestrutura para que essas empresas possam utilizar. Essa lei, qual é o regramento que ela traz? Ela diz para essas empresas de telecom que elas são obrigadas a usar. Porque hoje, mesmo que a prefeitura disponibilize a infraestrutura, eles não têm essa obrigação. Eles podem continuar usando o posteamento, que é o contrato que eles têm. Então, essa lei se faz necessária porque senão toda aquela infraestrutura ia estar lá e eles não iam usar, e aí a gente não ia ter os ganhos urbanísticos, né? O fim daquela poluição visual toda que traz esse cabeamento das empresas
a gente chama de compartilhadoras, porque elas acabam compartilhando a nossa rede. Então, o nome que nós lá dentro damos é compartilhadoras. Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo. Já já voltamos com o segundo bloco do Fala Vereador e para continuar com esse assunto a respeito do projeto de cabeamento subterrâneo em Itajaí. Voltamos na sequência. Até mais. Fique por dentro do que acontece na Câmara de Vereadores de Itajaí. Inscreva-se no canal do YouTube. Curta a página no Facebook. Siga o perfil no Instagram. E também no X. Acompanhe todo o conteúdo do Poder Legislativo nas redes sociais. @Câmara Itajaí. Voltamos com o Fala Vereador. Hoje está conosco aqui no estúdio de TV Carlo Antônio Vicente, o vereador Pedrão Moleri, do PL. Bom, vereador, vamos continuar falando a respeito dessa proposta de tornar o cabeamento subterrâneo no município de Itajaí. Quais são os desafios técnicos e os desafios burocráticos para isso acontecer? A maior dificuldade em a gente ter redes subterrâneas, não só de comunicação, como também elétrica, é o custo. Ele é um custo muito alto, ele acaba tornando uma obra aí 60% a 70% mais cara, por causa do seu devido custo. Mas o de telecom, essas empresas, né, de internet, o custo já é mais barato, que aí a gente não lida com problemas de segurança, vários assuntos, se torna mais fácil. Mas o problema são as regras que a Anatel e a ANEEL têm para isso. Até isso hoje é uma dificuldade para a gente poder resolver um caso de cortar um cabo. A Celesc ela não consegue fazer isso, porque a gente não pode. A Celesc pode estar cortando a energia de um hospital, a internet de um hospital, pode estar cortando a internet de uma empresa. Então, a Anatel não permite. E a ANEEL, que é o que regulamenta o setor elétrico, diz que a gente é obrigado a ceder espaços na nossa rede para que eles possam utilizar. Só que isso tem várias regras que várias empresas não cumprem, então elas acabam se tornando clandestinas, elas acabam passando um cabeamento que a gente não consegue identificar por ela ser clandestina, e isso acaba trazendo todos esses transtornos que a gente tem hoje na nossa cidade. Não só na nossa cidade, Maurício, isso é importante para você que nos vê, isso é um problema hoje nacional. O setor elétrico sofre com isso. A gente tem aí as empresas se conversando sempre para buscar as melhores práticas, o que você faz de bom aqui que a gente pode utilizar aqui para que a gente consiga diminuir todo esse problema. Porque além de ser um problema de segurança, é uma poluição visual muito grande. Então esses conflitos da parte técnica com a parte burocrática, porque daí aqui quer agradar um setor, aqui quer agradar outro setor, isso acaba se tornando burocrático com a parte técnica, então isso acaba realmente dificultando bastante. E, a partir do momento que isso se torna subterrâneo, muitos problemas deixam de existir. As questões, esses cabeamentos vão sumir, vai ser muito mais difícil você ficar sem internet. Rompimento por veículos. Então, os acidentes nos postes que dão, quando a Celesc tem que mudar um poste, toda aquela fiação. Então, tudo isso acaba sendo os fatores positivos. Isso é o sonho de todo prefeito, de toda empresa de energia elétrica, é a rede subterrânea, mas é meio utópico ainda. Vereador, o senhor tem acompanhado como membro da CCJ o andamento do projeto. O senhor acredita ser viável ele ser aprovado ainda em 2025, sancionado pelo prefeito, ou ele ainda também vai ter que ter algumas adequações? A gente já conversou bastante sobre esse projeto, já passou pela Procuradoria, já teve a CCJ, já está analisando ele também. Eu acredito sim que ele vai passar urgente, né? Ele não está em caráter de urgência, mas com uma certa urgência, até porque
A Marcos Conder, como eu dei como exemplo, ela está ficando pronta, a gente precisa fazer essa adequação também, então eu acredito sim que a gente consiga ter ela em vigor aí, sancionada esse ano. Então a Marcos Conder será a primeira via urbana de Itajaí a ter cabeamento subterrâneo. Para a rede de comunicação. A rede elétrica ainda vai continuar existindo. Nós tivemos um incidente, vereador, mudando de assunto, no início do ano com relação à soltura de pipas em Itajaí. Na verdade não foi um, foram vários, uns mais graves. Tivemos, né, um menino que foi com estado muito grave, os pais também, porque um fio de alta tensão acabou ferindo eles. Com um choque elétrico. Eu pergunto para o senhor que elaborou um projeto de lei, o vereador Sandro Serpa também construiu um, a vereadora Liliane Fontinelli também construiu um projeto. A ideia era que surgisse daqui da Câmara um único projeto para regulamentar isso, que na verdade é proibir e limitar muito a soltura de pipas no município de Itajaí. Como que foi o diálogo com os demais vereadores? E que projeto que está chegando para votação em plenário? O projeto da vereadora Liliane, ele já passou pela CCJ, foi aprovado, é um projeto que intitula Uma Semana de Conscientização, né? É muito importante porque tudo, eu acredito que passa pela conscientização, principalmente dos pais. E o do Sandro e o meu são projetos que realmente tentam coibir ao máximo o uso de pipa, principalmente em vias públicas e próximo da infraestrutura de rede elétrica da cidade. Quantos metros de distância? Eu pedi para que fosse bem longe, 500 metros de distância. Até porque quando a gente solta uma pipa, às vezes a gente solta ela com 150, 200 metros de linha, essa pipa arrebenta lá em cima, ela vai acabar em algum momento, e na grande maioria das vezes, na fiação da Celesc. Então, aí daqui a pouco tu vai lá, enrola uma pedra, uma linha, joga para tentar puxar e começa a sujar a nossa rede. E aí o que acontece? Um dia de chuva, um dia de vento, fecha um curto, acaba lá as pessoas daquela região que não tinham nada a ver com a história ficando sem energia. Só para você ter uma noção, o São Vicente hoje fica em torno de 30% das vezes que ficou sem energia foi devido à sujeira na rede elétrica e das pipas. Então, é um assunto que sempre está muito em pauta, principalmente nas empresas de energia elétrica, porque isso é um problema. Então, quando surgiu a oportunidade de a gente poder fazer alguma coisa, então aí sim eu vim com esse projeto de lei. Aí o Sandro também entrou, nós já sentamos, já conversamos, ele já retirou dele e nós já vamos fazer um em conjunto. Então, que vai restringir bastante mesmo. Só vai ser permitido pipa naqueles locais muito longe que a prefeitura realmente estipule e dê toda a segurança possível. Importante destacar, vereador, que por legislação nacional e municipal, o cerol é proibido. Sim. A linha chilena e demais similares são proibidos. O que acontece é que o município de Itajaí criou legislação para fiscalizar, para aplicar multa, mas é algo totalmente inviável de fiscalizar. Não, é proibido. Se tem alguém soltando pipa, não pode, pronto. Então... Aí muda o panorama. Muda o panorama. Essa é a grande mudança da legislação que vai começar a tramitar aqui e que provavelmente vai movimentar também as pessoas que fazem uso da prática, que soltam pipas. Nós já tivemos reuniões com eles. Eu, inclusive, nessa reunião, trouxe um pedaço da fiação para mostrar para eles como que afeta, de que forma que essa fiação arrebenta, porque não necessariamente o problema vai dar no momento que ele está lá soltando a pipa. Essa fiação pode se arrebentar sozinha na hora que bater um vento maior, porque ela já vai estar lascada. Então, isso pode realmente trazer, pode e traz muitos problemas para a infraestrutura. Então, o vereador Pedrão, ele é contra a soltura de pipas próximo da nossa. Na reunião ali foi uma das únicas vozes que foi um pouco mais restritiva. Porque daí quando tu mostra a prova, né? Porque a gente, quando vai para uma conversa, a gente começa a ser muita narrativa. Conversa aqui, fala aí, eu peguei, mostrei, eu trouxe. Olha, pessoal, o problema que a pipa causa é esse aqui. E realmente eu sou contra a pipa na cidade. Bom, vereador, o senhor também é autor de um requerimento número 4 de 2025,
que, junto com o vereador Vitor Nascimento, ele pede diversas informações ao Executivo Municipal sobre o atendimento de saúde nos bairros da cidade, principalmente com relação a unidades básicas e UPAs. Mas tem outras perguntas também. São Pedro, o quilômetro 12, Laranjeiras, Limoeiro, Brilhante, entre outros bairros. O senhor já recebeu alguma resposta, algum posicionamento, até mesmo informal, da atual gestão? Nessas andanças de candidato, a gente acaba circulando por toda a cidade. E não foi diferente com o interior. Eu tive bastante apoio no interior, conheci muita gente, e aí a gente acaba vivendo todos os problemas, né, deles também. E dos mais pedidos era uma UBS, uma UPA, não é uma UBS, uma UPA, lá no interior. Que o nosso interior vem crescendo assustadoramente, agora com a mudança toda aí a mudança das questões de loteamento, que agora vão poder ser novos lá, vai chegar muito crescimento. Vai haver um processo de reurbanização de todo o interior. Na realidade, é o projeto de reurbanização do município, acho que me falhou o nome. Então, o que isso vai acontecer? O crescimento, são vários loteamentos, então o crescimento está muito grande e a gente precisa levar mais a infraestrutura do município lá perto deles. Então, a intenção era fazer uma UPA lá, e que para a gente possa fazer essa UPA, a gente tem que se embasar em informações, saber o número de atendimentos do pessoal do interior nas UPAs aqui, para que a gente possa justificar aí um pedido. Então, essas informações chegaram, sim, a gente já tem bastante número para começar a conversar, para que a gente possa depois sentar com o prefeito, mostrar para ele e levar também todos esses pedidos aí, que foi um dos grandes desejos do pessoal do interior. Bom, nós vamos fazer mais um rápido intervalo. Já voltamos com o terceiro e último bloco do Fala Vereador. Até mais! Fique por dentro do que acontece na Câmara de Vereadores de Itajaí. Inscreva-se no canal do YouTube. Curta a página no Facebook. Siga o perfil no Instagram. E também no X. Acompanhe todo o conteúdo do Poder Legislativo nas redes sociais. @Câmara Itajaí. Voltamos com o terceiro e último bloco do Fala Vereador. Hoje está conosco aqui no estúdio o vereador Pedro Moleri, do PL. Bom, vereador, o senhor tem acompanhado a situação da iluminação pública aqui no município de Itajaí? Quais pontos são mais críticos? O que pode ser feito para melhorar a iluminação? A iluminação pública, Maurício, ela sempre também esteve muito próxima de mim. Enquanto Celesc, várias pessoas acabam confundindo, achando que a iluminação pública é um problema da Celesc, quando não é. A iluminação pública é uma taxa que se paga à prefeitura, decidida por lei, é uma lei municipal, que diz quanto que você tem que pagar de COSIP para a prefeitura poder administrar todo esse parque, né, de iluminação que se tem na cidade. Hoje são em torno de 26 mil pontos de iluminação pública na cidade. Nós temos uma empresa que ganhou a concessão por 25 anos. Essa empresa hoje ela vem realizando sim um bom trabalho, no quesito de que cada lâmpada, eu não sei se você sabe, só eu tive visitando ali, fiz uma visita, fiz uma fiscalização naquele uso, vi e entendi como que funciona toda essa infraestrutura deles, e eles têm um parque ali muito moderno. Hoje eles conseguem controlar uma lâmpada de Itajaí lá da salinha deles, que fica aqui na Contorno Sul mesmo. Então, dali eles conseguem ligar e desligar. Eles sabem quando uma lâmpada queimou, eles não sabem quando uma lâmpada queimou. Cada lâmpada, cada dessa de poste hoje tem um chip que eles se comunicam. Então, o parque ele vem modernizando. Isso é bom para a cidade, porque há uma economia maior de energia, né?
e aí acaba sobrando mais recursos para que a prefeitura possa fazer investimentos aí, como melhorias de rede, como novas redes de iluminação pública. Então tem bastante coisas bem interessantes que virão com certeza com essa concessão. Ocorreu a substituição das lâmpadas que foi prometida há uns anos atrás de um modelo para LED? A obrigação que a nova concessionária tem é trocar todas as lâmpadas do município por lâmpadas de LED. Então, isso realmente há um ganho energético muito grande, mas vão ter alguns problemas quando a gente fala em trocar 26 mil lâmpadas aí, sempre ocorrerão problemas. Aí vem acontecendo, sim, alguns problemas com algumas ruas que vêm reclamando que tinham lâmpadas mais fortes e foram colocadas lâmpadas mais fracas, mas que atendem à normativa no quesito luminosidade. Então, está havendo um conflito, se parou um pouco esse trabalho para ver de que forma que a prefeitura ia conversar, mas no demais, assim, há um ganho muito interessante. É até bacana visitar ali para entender como que eles têm o controle da iluminação pública de Itajaí hoje no computador na frente deles. Então, isso vai ser bem bacana e isso, com certeza, vai ser transformado em melhorias para o município. Vereador, vamos falar um pouquinho a respeito do setor de obras do município, porque, na verdade, é a gestão das obras, né? Porque é sempre desafiador manter a cidade num nível aceitável pela população quando ela está sempre crescendo muito aceleradamente, se desenvolvendo, e tem o Semasa também fazendo obras, entre outras questões que vão acontecendo, né, vereador? Os eventos climáticos, que também afetam bastante. E o senhor conhece todos os bairros, a maioria das ruas da cidade, sabe o que realmente estão pedindo, o que está faltando, o que não está faltando. Identifiquei várias indicações suas ao Executivo Municipal, inclusive também para placas de delimitação dos locais. Mas o que pode ser feito para que a cidade chegue num modelo assim, minimamente aceitável pela população, né, levando em consideração todo esse contexto de Itajaí? Assim, Maurício, eu vejo que a nossa cidade hoje está precisando de muita infraestrutura, né, principalmente nas áreas mais carentes, onde a gente precisa chegar com a rede de esgoto. Nós temos o Semasa aí pensando novas ideias, né, para essa questão de quem pode fazer esse esgoto na cidade ou não, para que isso aconteça de forma mais rápida. Essa é uma infraestrutura básica urgentíssima que nós precisamos fazer. Com essas questões agora da nova regulamentação, da urbanização, o Estado, quando eu digo o Estado, a cidade, mas o Estado também vai poder entrar em muitas áreas aí que estão realmente precisando dessas infraestruturas e nessas andanças a gente acabou anotando muita coisa que se precisava fazer, muita coisa que às vezes por desconhecimento precisa que alguém diga, que alguém indique. Essas questões das placas, eu sou um adepto que a gente tem que ter placa em tudo quanto é lugar, para que a gente saiba onde está, para que a gente possa saber o nome da rua. Então, a gente vem pedindo sim, vem observando, sabe da falta de infraestrutura em muitos locais, então a gente vem trabalhando nesse sentido aí. O Tarcísio hoje vem transformando a cidade aí num canteiro de obra, vem fazendo muita coisa, urge, a cidade pede por isso, a gente precisa disso e eu acredito que logo nós vamos estar com uma cidade aí muito mais bonita e muito mais preparada para receber essa grande quantidade de pessoas que começam a chegar na nossa cidade. São em torno aí de 10 mil pessoas por ano que chegam na cidade de Itajaí, que precisam de infraestrutura, que precisam de moradia, que precisam de trabalho. Então, nós temos que nos prepararmos para isso. Vereador, o que representa para você essa oportunidade de já no primeiro mandato estar presente em comissões importantes da casa, como, por exemplo, ser o vice-presidente da CCJ? A CCJ me trouxe muitas alegrias, no sentido de que eu possa ver, eu possa analisar todos os projetos, todas as proposições que passam pela casa. A gente acaba ganhando um conhecimento, né, porque a gente acaba analisando, porque a CCJ passa
tudo passa por lá, tudo precisa da nossa apreciação. Então, onde a gente é relator, a gente conhece mais a fundo, naquela que a gente não é, a gente acaba entendendo as ideias, acaba entendendo o que a cidade precisa, daquilo que a gente não sabia, não tinha aquele ponto de vista. Então, é de uma importância muito grande para mim, como vereador, mas também para a casa, né? A Câmara de Vereadores precisa de uma CCJ atuante, de uma CCJ responsável, que vem sendo, a gente vem numa CCJ assim, com muita seriedade, que o que é constitucional vai para frente, o que não é, não vai, a gente não está analisando ali o objeto, a gente só analisa com a constitucionalidade, a gente só analisa se isso tem que ser do executivo ou não, e o objeto a gente acaba deixando sim para os vereadores decidam. O vereador também faz parte da Comissão de Obras e Serviços Públicos e da Comissão de Complexos Portuários, Autarquias e demais sociedades de economia mista. Tem muitas transformações nesses setores que Itajaí vai passar e que vão acabar virando pauta para transitar na casa. Já tivemos algumas até com relação a Itajaí participações, não é isso, vereador? Qual o desafio para poder atender de forma legal questões que envolvem diretamente o desenvolvimento, o crescimento da cidade, só que principalmente envolve a gestão de recursos públicos milionários? Eu acho que o grande desafio, Maurício, é nós, enquanto comissão, enquanto vereadores, fazerem as coisas acontecer com responsabilidade e de uma forma rápida, no intuito de ajudar com que as coisas realmente aconteçam. Aquelas que sejam interessantes para o município, aquelas que estejam dentro de uma constitucionalidade, mas fazer a coisa acontecer rapidamente. Porque, como tu mesmo falou, as obras da nossa cidade vão acontecer, a infraestrutura precisa acontecer. Nós temos lá o caso do Elume, lá, aquela região onde o prefeito está aí na Bolsa de Valores tentando vender esse projeto para que ele aconteça rapidamente e, com certeza, para que ele aconteça, a Câmara de Vereadores vai ter que participar, a nossa Comissão de Obras vai ter que estar muito atuante. Então, a gente está preparado para que essas coisas aconteçam no tempo que elas precisam acontecer para que possam, sim, ajudar a nossa cidade. A Comissão de Portos aí é uma comissão desafiadora também, é um desafio novo para mim, mas que eu vejo com grande responsabilidade. A gente está aí do Porto, saindo do municipal para o federal, com bastante desafios. Então, não podemos travar o Porto é o que faz a nossa cidade crescer, então nós temos que fomentar, fazer ele acontecer, independente se ele é federal ou municipal, nós precisamos de um porto saudável. Então, a gente tem sim que fiscalizar e fomentar para que ele possa se desenvolver. Vão ter aí vários assuntos polêmicos, como a gente está tendo agora a questão dos fertilizantes, se a gente vai poder trabalhar com os fertilizantes ou não. Então, acho que isso, infelizmente, não é mais uma decisão municipal, agora já é federal, quem decide isso acaba sendo agora a SC Portos, lá de Santos, SC Portos não, as docas de Santos lá, que acabam definindo quem que vai, a carga que vem para cá. Mas os desafios são grandes e, com certeza, as polêmicas vão acontecer e teremos bastante trabalho pela frente. Vereador, muito obrigado por aceitar o convite e participar conosco aqui do Fala Vereador. Eu que agradeço, Maurício. Foi muito bom a gente estar aqui falando um pouquinho de quem é o Pedrão, de que forma ele pensa e também conhecer, eu não conhecia aqui a Câmara de Vereadores, a TV Câmara ainda de perto. Parabéns. Que já convido você a nos seguir no YouTube também, né, Maurício? A gente vinha falando aqui que a Câmara de Vereadores hoje é a segunda Câmara com o maior número de inscritos. Então, venha você também, venha nos assistir, convide aí o seu vizinho, os seus amigos, para que a gente possa estar divulgando tudo que acontece para todos vocês. E obrigado a você também que nos acompanhou. Lembrando que esta e outras entrevistas estão disponíveis no canal da Câmara de Vereadores de Itajaí, no YouTube, e são transmitidas pelo canal 14 da Claro TV. Até a próxima!